Olá pessoal, somos do grupo de Patologia e Saúde e nesse vídeo vamos falar sobre os leucócitos. Os leucócitos são células sanguíneas conhecidas por muitas pessoas como glóbulos brancos. Essas células podem ser classificadas em diversos tipos, sendo que todos esses tipos de leucócitos atuam em prol de um bem comum, a defesa do organismo. Em resposta a um estímulo apropriado, os leucócitos deixam a corrente sanguínea em um evento denominado como diapedese e entram no tecido conjuntivo por um mecanismo chamado de migração. Os leucócitos podem ser classificados de dois tipos, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos possuem grânulos específicos no citoplasma e são classificados em três tipos conforme a afinidade dos grânulos: neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Os agranulócitos têm núcleo mais irregular na forma e são leucócitos sem a presença de grânulos específicos no citoplasma. Porém, podem possuir grânulos inespecíficos chamados de azurófilos. Assim, contém somente grânulos lisossomais ou grânulos primários. Os agranulócitos incluem os linfócitos e os monócitos. Vamos adentrar em cada um desses tipos, a começar pelos granulócitos. Estas células possuem um núcleo multilobado e medem de 12 a 15 micrômetros de diâmetro. Eles também podem ser chamados de polimorfonucleares e sua vida média varia de acordo com o tipo celular. Três tipos de granulócitos podem ser diferenciados no sangue pelos glóbulos citoplasmáticos. Primeiramente, vamos falar dos neutrófilos. Os neutrófilos constituem a população mais abundante de células brancas sanguíneas circulantes e medeiam as fases iniciais das respostas inflamatórias. Os neutrófilos circulam como células esféricas de aproximadamente 12 a 15 micrômetros de diâmetro, com numerosas projeções membranosas. O núcleo de um neutrófilo é geralmente segmentado em 3 a 5 lóbulos conectados, por isso o sinônimo de leucócito polimorfonuclear. O citoplasma contém grânulos de dois tipos. A maioria, chamados de grânulos específicos, é preenchida por enzimas tais como lisozima, colagenase e elastase. Esses grânulos não se colam fortemente nem com corantes ácidos nem com corantes básicos. E isso distingue os grânulos dos neutrófilos daqueles dois outros tipos de granulócitos circulantes, chamados de basófilos e eosinófilos, que serão abordados adiante. O restante dos grânulos dos neutrófilos, denominados grânulos azurofílicos, consistem em lisossomas que contêm enzimas e outras substâncias microbicidas, incluindo defensinas e catepsidinas. Os neutrófilos são produzidos na medula óssea e surgem de precursores que também dão origem a outras células de defesa. Os neutrófilos podem migrar rapidamente para locais de infecção após a entrada de micro-organismos. Após a entrada nos tecidos, os neutrófilos funcionam por somente 1 a 2 dias e então morrem. Após deixar a circulação, através das vênulas pós-capilares, os neutrófilos eliminam bactérias ou limitam a extensão de uma reação inflamatória no tecido conjuntivo. Os neutrófilos são fundamentais na defesa contra diferentes tipos de bactérias. Um outro tipo de granulócito é o basófilo. Os basófilos são granulócitos sanguíneos com muitas similaridades estruturais e funcionais com outra célula encontrada no tecido conjuntivo chamada de mastócito. Esses granulócitos contêm grânulos citoplasmáticos metacromáticos, que frequentemente recobrem o seu núcleo lobulado. Assim como os outros granulócitos, os basófilos são derivados de progenitores da medula óssea, amadurecem na medula óssea e posteriormente são lançados na corrente sanguínea. Os basófilos constituem menos de 1% dos leucócitos sanguíneos. Embora normalmente não estejam presentes nos tecidos,
Os basófilos podem ser recrutados para alguns locais inflamatórios. Os basófilos contêm grânulos que se ligam a corantes básicos e são capazes de sintetizar muitos mediadores que atuam na inflamação. Os basófilos expressam receptores para um tipo de anticorpo chamado de imunoglobulina E, ou IgE. O número de basófilos é pequeno nos tecidos. No entanto, muitos trabalhos associam seu papel à modulação das respostas alérgicas. Alguns estudos atrelam a participação dessa célula em casos de asma brônquica, por exemplo. Além disso, essas células se caracterizam por produzir heparina e histamina, substâncias que possuem, respectivamente, ação anticoagulante e vasodilatadora. O terceiro tipo de granulócito é o eosinófilo. Os eosinófilos são granulócitos sanguíneos que expressam grânulos citoplasmáticos contendo enzimas que são danosas às paredes celulares de alguns parasitas, mas também podem danificar os tecidos do hospedeiro. Estas células, quando maduras, podem apresentar o núcleo bilobulado ou na forma aproximada de fones de ouvido. Os grânulos dos eosinófilos contêm proteínas básicas que se ligam a corantes ácidos tais como a eosina. Assim como os neutrófilos e basófilos, os eosinófilos são derivados da medula óssea. Alguns eosinófilos normalmente estão presentes nos tecidos periféricos, especialmente nas coberturas mucosas dos tratos respiratório, gastrointestinal e genitourinário. E seus números podem aumentar com o recrutamento a partir do sangue em uma situação de inflamação. São comuns quando ocorre alergia a alguma substância e representam de 2 a 4% do total de leucócitos do organismo. Estas células são a principal linha de defesa contra parasitas e também participam no início da asma brônquica. Agora vamos falar um pouco sobre os agranulócitos denominados de linfócitos. Os linfócitos podem se apresentar como células grandes, medindo cerca de 9 a 12 micrômetros, ou podem se apresentar como células pequenas, medindo de 6 a 8 micrômetros. Mais de 90% deles se mostram como células pequenas. Os linfócitos apresentam um núcleo muito volumoso. O citoplasma é basofílico, frequentemente com a aparência de um anel delgado ao redor do núcleo, e nele muitas vezes podemos observar alguns grânulos azurofílicos. Os linfócitos podem ser classificados em linfócitos B, linfócitos T e linfócitos NK. Os linfócitos B maduros, também chamados de plasmócitos, são responsáveis pela produção de anticorpos e são responsáveis também por uma resposta imune denominada de humoral. Assim, a imunidade humoral é mediada por moléculas glicoproteicas, denominadas de anticorpos, que são produzidas pelos linfócitos B. Os anticorpos reconhecem antígenos microbianos e podem participar na neutralização da infectividade dos micro-organismos, além de participar de diferentes processos que culminam com a eliminação de agressores. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos que ficam fora das células dos hospedeiros, chamados extracelulares, bem como suas toxinas. Os anticorpos secretados podem se ligar a esses micro-organismos e toxinas e auxiliar na sua eliminação. Os próprios anticorpos são especializados e podem ativar diferentes mecanismos para combater os micro-organismos, ou seja, podem ativar mecanismos efetores para o controle microbiano. Os linfócitos T participam da imunidade mediada por células, também denominada imunidade celular. Os micro-organismos intracelulares, tais como vírus e algumas bactérias, sobrevivem e proliferam dentro dos fagócitos e outras células do hospedeiro. A defesa contra essas infecções é uma função da imunidade mediada por células, que promove a destruição de micro-organismos que residem nos fagócitos ou a morte das células infectadas para eliminar reservatórios de infecção. Alguns linfócitos também contribuem para a erradicação de micro-organismos extracelulares,
por meio do recrutamento de leucócitos que destroem esses patógenos, auxiliando as células ou linfócitos B na produção efetiva de anticorpos. Assim, os linfócitos T apresentam vários tipos que atuam na estimulação dos linfócitos, como é o caso do linfócito T helper CD4 positivo, conhecido como auxiliar, que pode ser do tipo 1 e do tipo 2. Além desses, existem também os linfócitos T CD8 positivos, que induzem as células a entrarem no processo de morte programada denominada de apoptose. Os linfócitos T CD8 positivos têm ação citolítica, ou seja, são capazes de destruir células que carregam na superfície peptídeos que eles reconhecem como estranhos, e às quais se ligam especificamente. Existem dois mecanismos principais responsáveis pela morte das células por esses linfócitos. O primeiro mecanismo envolve a formação de poros nas membranas e com isso ocorre a entrada de íons e água na célula. O segundo envolve a apoptose, que é a morte celular programada. Para que isso ocorra, o linfócito TCD8 positivo ativado produz duas proteínas envolvidas nesse processo. São elas, a perforina e a granzima. Essas proteínas se concentram em grânulos citoplasmáticos ligados à membrana. A perforina é uma proteína formadora de poros em membranas celulares, e as granzimas são serinoproteases que entram na célula-alvo através dos poros formados pela perforina e induzem a apoptose. As membranas dos linfócitos e das células-alvo se fundem e, por um processo de exocitose, o linfócito TCD8 positivo transfere o conteúdo desses grânulos que levam à lisem celular. Tanto os linfócitos T como os linfócitos B fazem parte da imunidade conhecida como adaptativa. Essa será abordada em outro vídeo. Agora vamos falar brevemente sobre o linfócito ou célula NK. As células Natural Killers, conhecidas como NK, são importantes na vigilância imunológica. Correspondem cerca de 10 a 20% dos linfócitos circulantes. Morfologicamente, são maiores que os linfócitos T e B, apresentando citoplasma granular. Diferem funcionalmente dos integrantes da imunidade adaptativa por reagirem de maneira rápida, talvez em poucas horas, durante a invasão do organismo por um vírus ou bactéria. No entanto, vale ressaltar que para diferenciar os diferentes tipos de linfócitos, rotineiramente são utilizadas técnicas especiais de marcação. Ao contrário das células NK, os linfócitos T podem levar dias até iniciarem a resposta imune efetiva, embora apresentem muito em comum com as células NK, especialmente pela presença de marcadores de superfície, função efetora citotóxica e relação estreita com as células dendríticas. As células NK são timo independentes, algo que falaremos em um próximo vídeo sobre o timo. E os pacientes com ausência de células NK sofrem de infecções virais persistentes, particularmente por vírus do tipo herpético, por exemplo. O outro tipo de agranulócito é denominado de monócito. Os monócitos são leucócitos de grande tamanho e com núcleo de formato variável. Tem entre 10 e 15 micrômetros de diâmetro e apresentam um núcleo em formato de embrião ou de feijão, com citoplasma finamente granular contendo lisossomas, vacúolos fagocíticos e filamentos de citoesqueleto. Estas células contribuem para o reparo tecidual após a lesão e são conhecidas por rolar ao longo das superfícies endoteliais. No tecido conjuntivo, os monócitos se diferenciam em macrófagos, que estão envolvidos na fagocitose de bactérias, na apresentação de antígenos e na remoção de restos de células mortas. Estas células apresentam grande capacidade de fagocitose. Uma função importante dos macrófagos na defesa do hospedeiro é ingerir e matar micro-organismos. Os mecanismos de morte incluem a geração enzimática de espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio, que são tóxicas para os micro-organismos. Em adição aos micro-organismos ingeridos, os macrófagos também digerem células mortas pelo hospedeiro, incluindo células que morrem nos tecidos por causa de trauma ou suprimento sanguíneo interrompido.
ou neutrófilos que se acumulam em locais de infecção. Esta é a parte do processo de limpeza após a infecção ou lesão tecidual. Os macrófagos também reconhecem e engolfam células apoptóticas antes que as células mortas possam liberar seu conteúdo e induzir respostas inflamatórias. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, nos ajude a divulgá-lo. Curta, compartilhe e siga nossas redes sociais no Instagram e YouTube. Muito obrigado e até a próxima!